Amém? Então vamos lá? Glórias ao Senhor Jesus. Como eu disse, é uma oportunidade muito linda do Senhor que Ele está me dando aqui hoje, de estar pregando nesse púlpito, onde semanalmente eu sou alimentado, eu sou cuidado, seja por qualquer pessoa que está aqui ministrando a palavra de Deus, e hoje está diante da minha pessoa, da minha vida, poder te abençoar de uma forma bem simples com a palavra de Deus. Por isso eu te peço, não olhe para mim, não fique com o seu celular também aí ligado no modo internet, bota em modo avião, se conecte agora com o Senhor, porque se Ele te trouxe aqui, assim como Ele já começou a fazer, Ele vai continuar através da palavra de Deus. Queridos, hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre uma pergunta que eu acredito que décadas e décadas pessoas elas tentam responder. É uma pergunta que algumas pessoas até já desistiram de tentar buscar resposta. Outras não. Outras conseguem ainda de uma forma, como que eu posso te dizer, acadêmica talvez, ou outros até com uma forma de buscar resposta na parte espiritual responder essa pergunta. Por quê? Porque essa pergunta é uma pergunta muito importante para a nossa existência. E diante disso eu queria te fazer algumas perguntas. E a primeira delas é: quem é esse que ao longo dos anos foi a pessoa mais importante e mais criticada pelos ateus? Quem é esse que dividiu o nosso calendário? Quem é? Quem é esse que a revista Times o nomeou como o homem mais influente da história? Para alguns, ele é muito amado, mas para outros, ele é repudiado. Nunca se compôs tantas músicas ou pintou tantos quadros sobre essa personalidade. O cientista Richard Dawkins diz algo interessante sobre ele. Diz que ele foi apenas uma pessoa interessante ou um mestre na área moral e nada mais. O filósofo Thomas Paine vai dizer que ele é apenas uma personalidade qualquer. Mas alguns homens dizem que ele foi apenas um socialista, um ser superior, uma energia ou apenas um profeta. Mas a grande pergunta é: quem é esse? Quem é esse que escolhe os fracos para envergonhar os fortes? Quem é esse que sustenta os oprimidos e abatidos de coração? Quem é esse que escolhe os órfãos e as viúvas e aqueles que não têm um lar? Quem é esse? Para respondermos melhor essa pergunta tão emblemática, nós precisamos quase que de joelhos ler esse versículo, essa passagem aqui, esse texto bíblico, porque é algo muito forte o que carrega esses versículos. E o que nós iremos ler hoje está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Ele vai nos apresentar a resposta para essa pergunta: quem é esse? Vamos lá? Vamos ler? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E antes de todas as coisas, e nele tudo, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse
toda a plenitude. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Feche os seus olhos, eu queria orar mais uma vez pela sua vida. Espírito Santo de Deus, te pedimos mais uma vez nessa manhã, que o Senhor possa trazer a resposta para as nossas perguntas. Nós te damos liberdade mais uma vez para ficar à vontade em nosso meio, mas também para transformarmos. E que ao final desse culto possamos sair desse lugar com as nossas mentes transformadas e com as respostas para as nossas perguntas. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração nessa manhã. Amém. E o tema da nossa mensagem não tem como ser outro. O tema é: quem é esse? Quem é esse? Estamos lendo aqui um dos livros mais cristológicos do Novo Testamento, Colossenses. Mas por que então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para os irmãos da igreja de Colossos? O apóstolo Paulo escreve essa carta para tentar combater ensinamentos falsos a respeito de quê? Da supremacia de Cristo Jesus. Eles estavam se perdendo porque essa região era uma região portuária e vinham pessoas de todos os lugares e era uma loucura o choque cultural que isso estava causando. E da onde eles vinham, eles traziam a sua fé, a sua crença, a sua religiosidade. Só que o negócio foi ficando um pouco pior e aquilo ali foi tomando ponto de ir mais para dentro da igreja, e essa igreja que estava começando ainda, começou a fazer o quê? Ficar um pouco meio confusa. Ué, será que realmente tem outra coisa? Será que o que eles estão falando é uma verdade? Então Epáfras visita o apóstolo Paulo na prisão e informa sobre essas dificuldades pelas quais essa jovem igreja estava passando. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha plantado essa igreja ali. Só que nesse momento ele estava preso. Então o irmão Epáfras, está aí um bom nome para você botar no seu filho, Epáfras, foi até ele e falou: olha, você precisa nos ajudar. Eles estão ali um pouco perdidos em algumas coisas. Naquela época, as heresias estavam tomando conta daquela comunidade cristã. Ao mesmo tempo, a intolerância religiosa e o sincretismo religioso se arrastavam para dentro das igrejas com uma força muito grande. Eles estavam ensinando dentro da igreja que autoridades espirituais e governantes tinham alto poder e domínio sobre os cristãos, tirando Cristo do seu lugar de supremacia. Era quase assim: olha, eu sou seu líder. Tudo que eu pedir a partir de agora você tem que fazer. Não venha me trazer problemas. Quando eu falar com você, você tem que obedecer. Por quê? Porque eu carrego algo diferente de vocês. Na verdade, é que até hoje ainda existe algumas igrejas perdidas, onde elas fazem cultos, elas colocam pessoas, mas a supremacia de Cristo já não está mais ali naquele lugar. A igreja, ela vive hoje quase que numa faixa de Gaza. Ela é atacada a todo momento. É guerra, é um mundo hostil. Todos os dias um combate que ela precisa combater. Mas deixa eu te falar uma coisa. A doutrina de Cristo sempre agitou o inferno. Ela vai sempre passar por isso. Está dentro da palavra. Mas somente uma igreja centrada em Cristo Jesus vai vencer esses ataques do mal. Só uma igreja que tem Cristo como cabeça, prega a palavra de Deus, Cristo é a supremacia desse local, ela vai sobreviver a esse mundo. A doutrina de Cristo chega em um lugar e todo lugar sente essa presença.
Não podemos esquecer, quem aqui lembra das Olimpíadas que tivemos agora em Paris, recente? Quem lembra como foi a abertura das Olimpíadas? Foi um terror aquilo ali. Eu acho que as Olimpíadas ficaram marcadas por aquele evento ali. Eles tentaram fazer do nosso Cristo, aquele a qual a Bíblia nos apresenta e que eu e você, nós acreditamos, eles tentaram reproduzir essa imagem de uma forma muito errada. Quem aqui lembra? Qual foi a imagem que eles levaram para o mundo todo ver? Eles colocaram ali uma pessoa simbolizando e representando Cristo. E ainda diziam, sabe o quê? Isso é arte. Nós estamos apresentando arte. Arte? Aquilo ali não era arte. Porque na medievalidade, 3 atributos eram conceitos para a arte. Primeiro, beleza. Segundo, bondade. E terceiro, a pureza. O que eles apresentaram ali não tinha nada a ver com aquilo. Aquilo não era arte. Me desculpa. O que eles tentaram fazer ali, sabe o que foi? Atacar o nosso Deus. Atacar a beleza dele. Atacar a pureza dele. E atacar o que mais? A bondade dele. Foi isso que eles tentaram. Mas eu quero reforçar mais uma vez, para mim e para você, que nada vai parar o avanço da igreja. A igreja continuará a vencer, em nome de Jesus. E todo aquele que se levanta contra a igreja, ele será reduzido a pó. Mas como eu te falei, quem é esse? Essa pergunta, que faz parte dos nossos dias a dias, dentro desse texto que nós lemos, nós precisamos retirar dele, extrair dele, 4 grandes ensinamentos sobre a pessoa de Jesus Cristo. E o primeiro deles é, ele é a imagem do Deus invisível. Olha o que fala o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo então está dizendo, olha, tomem cuidado o que estão ensinando aí. Cristo é o primogênito, ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é o que estão te falando aí para os agnósticos, dizendo que ele é apenas uma emanação de Deus. Não, ele não é isso. Ele não é um ser iluminado, que muitos estão dizendo por aí. Ele não é, como diz os arianos, o primeiro a ser criado. Não. Ele não é um grande profeta, como ensinam os testemunhos de Jeová. Não, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Glórias ao Senhor. Ele é Cristo, ele é o Deus vivo, ele é a imagem do Deus invencível. Então Paulo afirma isso para mim e para você. Quando te perguntarem qualquer coisa sobre Cristo Jesus, você pode te dizer isso. E a palavra imagem aqui, que vem do grego, eikon, significa o quê? Revelação, a representação exata. Então, se eu vejo Cristo, eu vejo Deus de uma forma exata, sem sombra de dúvida. Ele é o espelho pelo qual contemplamos a Deus. O Deus invisível se tornou visível por meio de quem? Jesus Cristo. O Deus transcendente tornou-se carne e vestiu pele humana e viveu no meio de nós. Aquele que habita numa luz inacessível entrou na história e revelou quem? O coração do Pai. Jesus Cristo. Então só tem uma maneira de conhecermos a Deus. Diante dessas afirmações, só tem uma forma de conhecer a Deus. E se você quer conhecer a Deus, faça isso. Conheça o Filho, Jesus Cristo. Posso te fazer uma pergunta? Aliás, mais uma. Quando as pessoas olham para você,
quem elas veem? Você não precisa me responder. Como eu falei, é apenas uma reflexão. Quando você chega no seu trabalho, quem as pessoas conseguem enxergar que chegou? Precisamos nos dedicar mais a nos parecermos com o Pai. Porque foi isso que Cristo Jesus se dedicou a fazer quando passou aqui na terra. Mas há um segundo ensinamento sobre Ele, que Ele é o Criador de todas as coisas. Versículo 16 nos comprova isso. Pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Mais uma vez o apóstolo Paulo enfatiza aqui nesse versículo a soberania de Deus diante da criação. Você não é uma obra do acaso. Você foi criado por Ele. Ele criou todas as coisas. Você não é um erro. Ele criou você. E esse versículo, como eu te disse, destaca essa soberania sobre todas as coisas, sejam visíveis ou invisíveis. Ei, Cristo é a fonte de toda a criação. Cristo é o verbo dinâmico que trouxe à existência aquilo que não existia. Cristo, tudo foi feito por meio dele. O coração de Cristo desejou o mundo. A mente de Cristo planejou o mundo. E a vontade de Cristo concebeu o mundo. E a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Quem é esse? Jesus Cristo. Sendo assim, o propósito de nossas vidas é apenas um: glorificar a Jesus Cristo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Talvez você não está entendendo nada aí. Você veio aqui e falou: poxa, eu já conheço Jesus. Será? Porque volto a fazer aquela pergunta: quem é você? O que as pessoas veem quando você chega no lugar? Para atribuirmos a Ele tudo que é devido, precisamos entender que esse é o papel da igreja. A igreja só existe nesse mundo por um objetivo: glorificar ao Pai. Então, você já parou para pensar sobre qual é a origem do universo? Que poder trouxe o universo à existência? São perguntas que tem pessoas que estão agora, nesse momento, pesquisando, fazendo estudos para tentar respondê-las. Mas para mim e para você, está de uma forma bem clara e acessível, através da palavra de Deus, a resposta para todas elas. Por isso, as grandes questões da vida, a Bíblia, a palavra de Deus tem a resposta. Talvez você possa estar passando por uma grande questão nesse dia de hoje. Falta de identidade, falta de propósito, falta de habilidades para gerir um recurso financeiro, falta de domínio próprio para lidar com as situações da vida. Ei, Jesus, Ele é a fonte de toda a criação. Não tem ninguém que te conheça melhor do que Ele. Uma coisa a se fazer quando você estiver diante dessas questões é se curvar diante da palavra de Deus, fechar o seu olho, orar a Ele e pedir ajuda. Porque Ele é a fonte de toda a criação. Irmãos, eu nunca preguei uma mensagem mais cristocêntrica como essa. E louvado seja o Senhor sobre isso. Que a partir de hoje, os nossos púlpitos, as nossas igrejas possam falar da supremacia de Cristo e nada mais. Porque somente Ele
Tudo é para Ele. Se nós existimos, foi por causa dEle. Então não tem outra coisa a se fazer. Quando estivermos diante de um público, de pessoas, do trabalho, no campo de futebol, qualquer lugar, glorificar o nome dEle e dizer que Ele existe. Talvez está faltando somente isso no seu trabalho para aquele setor todo se converter. Eles têm resposta para tantas perguntas. Eles dominam tão bem tantos sistemas. Mas ele não tem ainda essa resposta como uma verdade no seu coração. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas pensam assim. Existem pessoas que defendem que a origem do universo foi baseada em quê? Numa teoria do caos. Onde todas as coisas foram criadas através de uma explosão. Tem outros que defendem que nós evoluímos de onde? De um animal, de um macaco. Eu não evoluí de um macaco, não. Não, eu não consigo entender esse negócio, não. Por que eu estou te falando isso? Porque dentro das universidades, e talvez até de algumas escolas, existe um livro de um pensador que foi publicado em 1859 em Londres, chamado Charles Darwin. O nome desse livro é A Origem das Espécies. Onde eles tentam reproduzir ali um pensamento, uma ideologia, para que as pessoas possam ter resposta para as perguntas dela. Então, Deus está nos levantando como a igreja para ir até essas pessoas e falar para elas que não é bem assim. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para isso. Para quando você chegar na sua escola, para quando você chegar na sua universidade, para quando você chegar no seu trabalho, que a conversa for por esse lado, você tem a palavra de Deus que te dá respaldo sobre isso. E nesse livro ele contém mais ou menos 800 verbos do futuro do substantivo, dizendo assim: suponhamos. Suponhamos, e aí ele começa a desenvolver pensamentos. A partir desse verbo, suponhamos. Mas nós não podemos acreditar no suponhamos, porque o verbo se fez carne. Cristo criou todas as coisas. Não, nós não acreditamos no suponhamos, nós acreditamos que Cristo criou todas as coisas. A Ele toda a glória para sempre, amém. Amém, igreja. Ei, jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, Deus está te levando para esse lugar para você se posicionar. Quando falar suponhamos, o seu coração tem que falar assim: não, ninguém supõe nada. Cristo é o Criador. E que nesse ano você possa fazer a diferença nesse lugar que tanto tem sido plantado umas informações como essa, que tanto tem sido atacado. E eu não estou falando para você parar de estudar, não. Eu estou falando para você se posicionar. Mas sabe por que o mundo tanto ataca a igreja? Porque eles sabem que aquilo que nós carregamos é algo vivo. Ninguém ataca morto. Talvez agora está explicado para você porque tantos ataques na sua vida. Talvez agora está explicado para você tantas coisas estão acontecendo depois que você se converteu. Porque o que nós carregamos é vivo, é poderoso, é eficaz, faz sentido, transforma vidas. E por isso, tenta nos parar. Tenta nos calar. Foi Cristo que espalhou todas as estrelas. Ele não tem origem, Ele é a origem de todas as coisas. Foi Ele que lançou os fundamentos da terra. Antes de tudo começar, Ele já existia. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o meio, Ele é o fim. Amém, igreja? Quem é esse? Jesus Cristo. E o terceiro ensinamento de quem Ele é que Ele que governa toda a igreja.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, ele é o primogênito de todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é o cabeça da igreja. Se nós existimos como uma igreja, por causa dele. É ele, irmão. No grego, a palavra kepalê, que está direcionada a essa cabeça aqui, está dando um sentido de autoridade para mim e para você. Ele é a autoridade da igreja. A figura de Cristo como um corpo expressa o quê? Uma unidade essencial entre Cristo e a igreja. Eu e você. Uma unidade essencial. Se tirarmos a cabeça do corpo, o que acontece? Fala para mim. Alguém que já viu um corpo sem cabeça andando por aí? Que não seja no carnaval? Pode acontecer, né? Não sei. Não existe. Não existe. A cabeça da igreja não é o pastor. A cabeça da igreja não é o líder. A cabeça da igreja não é o missionário. A cabeça da igreja não são os ministérios. A cabeça da igreja é Cristo Jesus. É Ele quem governa, é Ele quem dá a direção, é Ele quem faz o mar se abrir. É Ele quem reconcilia os corações que estão quebrantados. É Ele quem faz o filho voltar para casa. É Ele quem tira o homem da lama do pecado e coloca ele no reino das luzes. É Ele quem levanta uma pessoa que é envergonhada a ser um pastor, uma pessoa para falar para outras pessoas. É Ele quem faz isso. E se tirarmos Ele de dentro da igreja, ela não existe. Ele é o fundamento, Ele é o dono, Ele é o edificador, Ele é o protetor da igreja. A igreja só tem vida em Cristo. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. Cristo é a fonte de todo poder, alegria e a vida para a igreja. A igreja tem origem em quem? Nele. Jesus é quem supre a igreja através dos dons, através do seu poder e através da sua palavra. A igreja é edificada na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu amo igreja. Eu amo estar no meio de pessoas. Aí você deve estar se perguntando, claro, você é pastor? Eu falei, não. Sabe por causa de que eu amo a igreja? Porque foi num lugar como esse que eu recebi uma palavra e a minha vida transformou. Porque a igreja é o lugar onde ferro afia o ferro. O lugar da igreja é onde somos transformados. A igreja é o lugar onde nós somos tratados. A igreja é o lugar mais democrático do planeta Terra. Você está sentado de uma pessoa que você nem sabe quem ela é. E aqui nós somos todos irmãos. Não existe diferença, não existe patente dentro da igreja. A igreja que Cristo é o cabeça, todos são corpo. E eu louvo a Deus em fazer parte desse corpo contigo, nesse tempo. Louvado seja o Senhor que Ele me trouxe para fazer parte do corpo dEle contigo. Às vezes, dentro da igreja, acontecem algumas coisas que não nos deixam tão felizes. Eu sei disso. Fica tranquilo, comigo também acontece. Isso não é algo pessoal seu, não. Mas posso te dizer uma coisa? A igreja é o lugar que Cristo deu a vida por ela. Onde Cristo lançou o seu fundamento. Por isso, tome muito cuidado como você anda falando da igreja. Precisamos tomar muito cuidado, principalmente quando estamos diante dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque daqui a pouco seu filho vai crescer. E talvez a igreja vai ser o lugar que ele não vai querer pisar. Temos que tomar cuidado. Como nós tratamos a igreja nesses dias. Posso te dizer uma outra coisa? A igreja não é lugar de pessoas perfeitas.
Talvez você já deve ter percebido isso. Mas é o lugar para o aperfeiçoamento de todas elas. Se tem um lugar que pode transformar a vida de uma pessoa, é na igreja onde Cristo é o cabeça. Em nenhum outro lugar há transformação, restauração da vida de uma pessoa, senão dentro da igreja de Cristo Jesus. Amém? E o quarto e último ensinamento, quem é esse? Ele é aquele que reconcilia a igreja. Versículo 20, e por meio dele reconciliasse todas as coisas. Foi por meio de Cristo Jesus que todas as coisas, elas foram reconciliadas. Todas as questões na terra, quanto às questões nos céus, estabelecendo o quê? A paz, através de quê? Do sangue que foi derramado na cruz. Foi por sangue, o preço foi alto. Por isso não trate a igreja de qualquer jeito. Sabe o que mais eu tenho ouvido nesses últimos dias? Pastor, eu falo, aquele fulano ali falou que vai sair da igreja. Vai sair da igreja? Mas por quê? Ah não, porque quando o senhor passou pelo corredor, o senhor não deu boa noite para ele. Ah, porque era aniversário e o senhor não conseguiu chegar lá. O senhor trocou o negócio na visão ali do ministério e não ficou tão legal para ele, ele falou, vai sair. Ei, a igreja não é do pastor, como eu falei. Nós precisamos nos reconciliar com Cristo todos os dias. Todos os dias. O apóstolo Paulo está nos dizendo isso, por meio de Cristo Jesus, que ele reconciliou e ele continua a reconciliar consigo todas as coisas, estabelecendo o quê? O seu domínio sobre toda a criação. Uma igreja em que Cristo é o cabeça, ela precisa todos os dias se reconciliar com ele. Jesus é aquele quem faz a reconciliação entre um caído e coloca ele de pé, onde um desanimado sai daqui motivado. É ele quem reconcilia. Por isso, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, honre a sua liderança. A igreja não é da sua liderança, é de Cristo Jesus. E ele está te pedindo reconciliação. Se você está com alguma questão sobre eles, marca um churrasco na sua casa, chama eles, que eles vão aceitar o pedido de reconciliação. Eles vão aceitar. Por quê? Porque se eles estiverem ligados na cabeça, que é Cristo, não tem problema nenhum. Não vai ter problema, não vai ter dificuldade nenhuma. Porque Cristo é esse que reconcilia as pessoas. Reconciliação é um ato pelo qual é recebido da igreja, onde um elemento afastado, ele volta para a comunhão. Isso é reconciliação. Talvez você chegou aqui hoje precisando dessa reconciliação. Já tem um tempo que você está distante dessa comunhão. Então, reconcilie com o Senhor. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você entendeu que a sua vida estava numa direção a qual Deus estava te levando e você e Ele eram um em tudo, em todas as coisas? Por isso, nessa manhã, seja uma manhã de reconciliação para você. Jesus está te dizendo nessa manhã, filho, filha, eu estou com saudade de você. Pode subir o louvor, por favor, nós já estamos encerrando. Pare de viver longe da comunhão. A mesa está posta, onde não é apenas uma vez no mês que eu faço parte dessa mesa e entro nessa comunhão. É todos os dias. Mas se você decidir viver longe dessa comunhão que está disponível através do sangue de Cristo Jesus que foi derramado, você vai começar a viver desconectado de algumas coisas. Você vai começar a entender que algumas coisas na sua vida não fazem sentido. Você vai ouvir algumas teorias, você fala assim, isso aí é legal, hein? Eu acho que eu vou dar um like. Não, irmãos.
E eu gostaria de concluir essa mensagem, primeiramente, falando de novo aquilo que eu falei no começo. Precisamos responder imediatamente essa pergunta que ecoa dentro de nosso coração, de quem é Jesus nas nossas vidas. Quem é Jesus? Talvez você entenda quem é Jesus quando tudo está indo muito bem na sua vida. Para alguns, Jesus é apenas um mordomo a qual ele se curva diante dele ou pede algo para ele quando ele necessita de algo ou de alguma coisa. Para outros, ele é apenas um pensamento, onde nos dias difíceis, nos dias maus, eu vou até ele, peço um conselho e está tudo bem. Vida que segue. Mas nós não sabemos que não é isso que ele é. Hoje você está tendo mais uma vez essa oportunidade única na sua vida, através da leitura da palavra, reconhecer quem é Jesus Cristo. Por isso, eu gostaria de te falar que hoje é uma manhã de reconciliação. Para alguns, que já até fazem parte do corpo, é reconciliação também. Mas para outros, pode estar sendo amanhã do primeiro contato com esse das coisas. Amanhã. Eu não consigo. É só Ele. Eu não consigo olhar para você e entender que sua cabeça está passando. O homem sem Deus, ele não tem paz. E o pecado afastou o homem de Deus, rompendo com a paz. Mas através do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário e de todo o seu sacrifício, Ele nos reconciliou. Aleluia! Eu quero que você entenda isso, que a distância está bem pequena entre você e o Criador. É apenas uma atitude, é apenas uma reconciliação. Romanos 5:1 diz: somos justificados pela fé e temos paz com Deus. E Romanos 3:23 diz que todos pecaram, todos pecaram, estão destituídos da glória. Mas nessa manhã, Ele te trouxe aqui para te dizer: ei filho, ei filha, vamos começar? Vamos nos conectar de novo, vamos reconciliar. Philip Yancey diz algo muito interessante e aqui eu quero encerrar a mensagem. Ele diz que se a maior necessidade da vida fosse informação, Deus teria enviado um educador. Se a maior necessidade da vida fosse tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se a maior necessidade da vida fosse dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se a maior necessidade da vida fosse prazer, Deus teria enviado um artista. Se a maior necessidade da vida fosse conduta, Deus teria enviado um legislador. Mas sabe qual é o que é mais interessante? Que a maior necessidade da minha e da sua vida é o perdão. Então Deus enviou quem? O Salvador, Jesus Cristo. A maior necessidade da minha vida e da sua vida é reconhecer o Salvador, é todos os dias nos conectar com Ele e ter dele o fôlego da vida, a reconciliação. Ei, você não precisa das vezes do que você já tem. Você às vezes já pode ter até muito mais do que você necessita, e talvez isso possa estar até te atrapalhando na conexão com Deus, com o Criador. Por isso, enquanto estiver sendo ministrado esse louvor, feche seus
seus olhos, curve a sua cabeça e faça uma oração sincera ao Espírito Santo de Deus. Peça para que Ele se reconcilie, que você se reconcilie com Ele. E que nessa manhã haja reconciliação.